O teu último trabalho, que é o livro Tremembé. sobre Tremembé, você acabou de dizer que vai ter um volume 2, né? Sim. Vai ter um volume 2 porque não deu pra colocar tudo aí? Então, porque assim, esse livro, ao contrário dos outros que eu escrevi, os outros eram. Cada livro era uma biografia, né? Eu Sim. fiz a biografia da Suzane, da Elise Matsunaga, da Flor de Lis, que compõe o boxe Mulheres Assassinas, e depois eu fiz a biografia do Maníaco do Parque, Sim. inaugurando os Homens Assassinos. Então, apesar de ter histórias paralelas em todos esses livros, era uma biografia dessas pessoas. Entendi. Ou seja, eu contava a história dessas pessoas da primeira à última página. Esse livro, ao contrário dos que eu escrevi até então, ele é uma antologia. Ele Tá. tem 8 ou 9 capítulos, eu não lembro agora. E cada capítulo é uma história que começa e termina no capítulo. Entendi. Ele não tem ligação. Você pode pegar o livro lá pelo índice, vou começar pelo capítulo 8, agora vou pro 1. Você fica, não tem Entendi. sequência. E aí, por ele ser uma antologia, Nossa, Tremembé é uma fonte pra você uma fonte, infinita disso daí, né? e aí eu comecei a escrever, já tinha pesquisado muito. Quando eu comecei a escrever, porque, cara, uma única biografia, eu consigo estruturar. Esse livro começa aqui e termina ali. E a editora, ela impõe um número máximo de páginas. Ah, é? Por quê? Porque isso implica no Sim, preço, implica custo e no tal. custo e tal. E aí eu comecei a escrever esse livro e eu não via o ponto final dele. Aí chegou um momento que o editor, o Paulo Tadeu, falou: Ulisses, ou você dá o ponto final nele agora, porque ele não pode chegar a 400 páginas, porque ele vai ficar com um custo muito alto. E o custo muito alto implica diretamente na quantidade de venda. Claro. E sem falar que fica maçante, né? Dá o ponto final agora, manda o que você tem, que aí guarda o que você tem para um volume 2. Falei, beleza, então, tipo, 20% Parece do inteligente. Sim. E aí, cara, que interessante. Mas vamos lá. Tremembé é uma penitenciária que vai pra lá toda a galera, assim... Os crimes mais chocantes do Brasil acabam indo... Os criminosos que cometeram os crimes mais chocantes. A rigor é assim. Se você cometer um crime extremamente violento contra membros da sua própria família, você vai pra lá. Tá. Porque a Secretaria de Administração Penitenciária, a Justiça também ali, juntos, esses dois órgãos, eles tentam distribuir, isso não estou falando só de São Paulo, de todos os lugares, eles tentam distribuir os presos por tipo de crime. Por exemplo, você não pode colocar de jeito nenhum um estuprador numa penitenciária onde só tem traficante, porque esse estuprador não vai durar um dia. Entendido. Se você colocar um pedófilo ali no Pinheirão, tipo, você colocou, morreu. Porque tem crimes que nem a comunidade carcerária aceita. Entendo. Então, para não ter isso, o que eles tentam fazer na medida do possível? Nessa penitenciária só vai ter traficante, nessa penitenciária só vai ter estuprador, nessa penitenciária só vai ter pedófilo, nessa penitenciária só tem latrocida, ou, pelo menos nas galerias, né, vamos separar por galeria, eles tentam fazer isso. Tem uma outra lei, que está na lei de execução penal, que ela orienta que o preso fique numa penitenciária perto de casa, que é para facilitar a visita da família. O preso não pode ficar largado lá na penitenciária como se lá fosse um depósito, porque a ressocialização defende que ele não pode perder o contato com a família. E aí tem uma outra equação que a primeira é essa, né? Perto de casa, tipo de crime e os crimes que ninguém aceita. Ou quer ver um outro crime que tu não pode misturar? É sequestrador. Hoje em dia tem pouco, né? Mas antigamente, quando tinha... Os sequestros são feitos de outra maneira. Né? Exatamente. Mas quando tinha aquele sequestro clássico do cativeiro, leva o refém, bota no cativeiro, tem umas regras no mundo do crime que você não pode, em hipótese alguma, matar o refém depois que você recebe o resgate. Sabe? Tipo, isso fica muito claro. Se você fizer isso, que alguns sequestradores faziam, principalmente quando o sequestrado reconhecia o sequestrador, né, o refém conhecia, que é o caso, inclusive, da namorada da Suzane, o Sandrão, que namorou Suzane e Elise. Ela sequestrou um garoto de 14 anos, que era vizinho dela. Ela recebeu o dinheiro do resgate quando ela foi
libertar o garoto reconheceu ela. E ela teve que executar. Então, por isso que ela foi pra Tremembé. Tipo, Entendi. como ela fere, né, uma honra do crime, ela não podia estar em nenhuma outra Porque penitenciária. o que aconteceria com ela ia ser executada também, por conta de agir dessa maneira. Interessante. Sim. E aí, Essa eu não sabia. nessa toada, tem um decreto do governo de São Paulo que determina que presos vulneráveis têm que ir para Tremembé. O que eles consideram presos vulneráveis? Os presos de mídia. Porque se o casal Nardoni jogou a Isabela lá do quinto andar, tipo, eles não sobrevivem. Foi muito explorado pela mídia. Sim, todo né? mundo Tipo, ficou todo mundo, sabendo. capa de revista, Jornal Nacional. Isso não pode ir para um presídio comum. Né? Às vezes eles iam ser interrogados no fórum, quando eles chegavam lá no Camburão, a população pulava em cima para tipo, tentar Entendo. linchar. Então, a população carcerária é um microcosmo da nossa sociedade. Então, a mesma indignação daquela população tem dentro da penitenciária. E por que em Tremembé eles conseguem ficar numa relativa segurança? Porque lá tem uns iguais. Lá tem, tipo... o que tem em Tremembé? Além dos famosos que são considerados presos vulneráveis. Tem ex-policiais, porque também, se colocar um ex-policial numa penitenciária, tipo, não precisa nem explicar, né? Promotores, ex-promotores de justiça, ex-médico, jornalista como Pimenta das Neves, empresário. Então, que ainda tem uma outra coisa. Por exemplo, se você pegar o Luiz Estevão, ex-senador da República, se você colocar numa cadeia comum, ele é considerado um preso vulnerável porque vai a comunicar. Essa mesma pirâmide social que tem fora da cadeia, tem lá dentro. Então, por exemplo, quando você coloca uma pessoa rica lá dentro, a massa carcerária que é pobre vai em cima. Tipo, quer trabalhar para ele, fica pedindo emprego, fica oferecendo segurança. Então, o que eles fazem? Bora colocar os ricos todos juntos aqui na mesma galeria, que aí ficava na mesma galeria o Luiz Estevão, o Pimenta Neves, que era jornalista do diretor de redação do Estadão, Roger Abdelmaci, que é um médico que era rico também. Então, bora botar eles todos juntos que não dá problema. Porque também, Igor, quando o preso ele é custodiado do Estado. O Estado é responsável por ele. Então, qualquer coisa que aconteça com um preso desse, principalmente preso de mídia, qualquer coisa que aconteça lá dentro, isso resvala diretamente na administração da penitenciária, que é do Estado. Então, por isso que eles têm esse cuidado de... Não é de dar mais proteção, mas porque lá a penitenciária é igual a qualquer uma outra, né? Tem hora de sair, tem os policiais penais lá. Mas se você colocar eles todos juntos, eles correm menos risco. Entendi. Bom, e aí dá origem a um monte de história interessante que tem nesse primeiro livro, vai sair um segundo livro aí, e vai virar outra mídia também esse livro, não vai? Esse não. Não? Os dois, é que esse acabou de ser lançado, então dá um tempinho. Tem uma coisa que eu queria aproveitar para explicar. O livro ele se chama Tremembé, a penitenciária dos famosos. Mas os famosos não são muitos que são retratados no livro. O livro, ele na verdade, o Presídio dos Famosos é mais mesmo um apelo comercial, porque Tremembé é conhecido por esse... Sim. Né, por Presídio dos Famosos. Mas o que recheia o livro mesmo é a história dos anônimos. E essas são mais chocantes, na tua opinião? São muito mais chocantes. Além delas serem mais chocantes, elas são mais surpreendentes. Por exemplo, o Robinho é um famoso. Ele está lá em Tremembé, o crime dele está aí contado no livro com todos os detalhes possíveis. Mas é um crime que as pessoas já sabem. As pessoas já sabem. Se você der um Google e lá... Você sabe o que o Robinho fez. O Thiago Brenan, a mesma coisa. Você sabe o que ele fez. Você sabe o que a Suzane fez. Sabe o que o Gil Rugai fez. Então as pessoas elas vão para ler o crime que elas fizeram, como é a convivência desde dentro da cadeia, o que eles fazem, asfalto, como eles trabalham, quem que eles namoram lá dentro. Isso tem. Mas... Nossa, a galera se pega dentro da cadeia.
Interessante. Se pega porque você tá preso, você tá vivendo. Aham. Você tá vivendo. Você tem uma pena lá de 20 anos, 30 anos, vai ficar lá preso 15 anos, metade, tu vai viver. Vai. Você vai comer, você vai trabalhar dentro da penitenciária, você vai jogar bola, você vai no dentista, você vai ao médico, tudo lá dentro. Você vai à biblioteca ler, você almoça, toma café da manhã, janta, E namora. paquera. Se você for casado, a tua esposa estiver fora, e você provar que é uma união estável, pelo menos uma união estável, ela pode te visitar todo fim de semana, sábado ou domingo, depende da penitenciária, e tem uma sala para visita íntima que pode até transar. Tipo, sabe, a vida continua. As pessoas ficam muito chocadas porque, nossa, tá romantizando, tá humanizando, mas a vida é isso. A vida, ela continua. Essas pessoas são humanas, né? O crime que elas cometeram não apaga os desejos que ela tem, os interesses, a vida delas, elas continua como qualquer outra. E é uma coisa interessante também pensar que presídios e o sistema carcerário, de uma forma geral, ele existe baseado na premissa da ressocialização. Sim. Né? Então, se a gente está pensando em ressocializar esses criminosos, a gente precisa que seja pelo menos digno o tempo deles ali, né? Que eles trabalhem, que eles produzam alguma coisa, mas também que eles, sei lá, não que tenham uma vida normal, afinal eles estão presos, mas que alguns aspectos que o ser humano meio que precisa, que querendo ou não, somos seres sociais e é normal, e inclusive é assim que funciona, a gente se relacionar, né? E a ideia de que a gente... não pode. O cara, preso que pode transar no fim de semana, cara, como assim? Você não acredita na ressocialização? Porque a outra opção é preso bom, criminoso bom é criminoso morto, né? Sim. E a partir do momento que a gente tem todo esse aparato para tentar trazer esse cara de volta para o convívio social, a gente precisa... Sim. Mas teoricamente... não, sabe assim, a luz da filosofia é isso aí. Tá. Né? Porque, por exemplo, a palavra penitenciária, inclusive, ela vem de penitência, né? Mas a pergunta que se faz o que essas pessoas vão fazer na penitenciária? Elas vão ser castigadas? Elas vão ser ressocializadas? Porque, por exemplo, você deixa um preso lá 20 anos. Vamos ao Maníaco do Parque, 30 anos. Vai completar agora em 2028. 30 anos ele vai sair. Mas aí, se essa pessoa não foi ressocializada durante esses 30 anos, você vai colocar ela do lado, vai dar liberdade para ela sem estar ressocializada, fica muito claro que essa pessoa vai voltar a cometer crime. Então ela precisa ser ressocializada porque filosoficamente é assim. Esta pessoa cometeu um crime, ela foi julgada, condenada a X anos de cadeia, você vai ficar aqui cumprindo a sua pena, mas eu vou te preparar para sair. Porque aqui no Brasil não tem prisão perpétua, nem tem pena de morte. Então essa pessoa ela tem que voltar para a sociedade. Mas aí ela vai voltar como? Pior, melhor, igual? Então a ressocialização, ela é isso. Na tua opinião. Aí eu não tenho uma opinião fechada, eu tenho opinião de caso a caso. Por exemplo, eu acho que... Vou te dar um exemplo claro que está aí no livro. Thiago Brenan. Thiago Brenan é um estuprador serial. Pelo menos ele foi condenado por isso. Estuprou várias mulheres de forma brutal, tatuava algumas mulheres como se elas fossem propriedade dele. Foi preso, isso é crime sexual. Dentro da cadeia, você só mantém relação sexual com pessoas fora da cadeia se você provar que tem pelo menos união estável. Ele não tinha, ele entrou lá como solteiro, então ele não ia conseguir transar com ninguém. Só que ele começou a forjar ele acionando pessoas do lado de fora, começou a forjar atestados de união estável para poder receber mulheres lá. E aí isso eu já sou contra. Como é que um homem que é condenado por estupro vai ter o direito de fazer sexo? Ele conseguiu isso porque a lei ela não vai... O direito que o preso tem de transar dentro da cadeia não tem esses senão. Mas se for crime sexual, não pode. Se for crime... Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Então eu sou a favor de uma reformulação de estuprador, por exemplo, para mim não deveria receber visita íntima.
Tipo, não faz nem sentido Aham. isso. É. Faz nem sentido, né? Porque a pessoa foi condenada por um crime sexual. Quem garante, inclusive, que tem casos aqui em São Paulo Ah. de mulheres que foram assassinadas dentro de mulheres livres que foram assassinadas dentro de penitenciária durante visita íntima. Interessante, também nunca ouvi isso daí. É, tem. Isso porque Nossa, mas aí o cara não é meio. Tem uma que morreu que não era nem uma visita íntima. Tem uma mulher que morreu Ah. que ela era casada com um cara. E aí, só que, tipo, o cara preso, ela solta, livre. E aí, ela, ao longo da vida, ela arrumou um outro cara do lado de fora. E ela voltou lá pra terminar o relacionamento. Nisso que ela tá terminando o relacionamento, o cara dá uma gravata nela e enforca. Meu Deus, entendi. Entendi. Aí eu fui ver o caso do cara, tava condenado por estupro. Tem como, gente. Entendi.